amante do terror. Mais um vídeo do quadro E Se? E como no título, e se SCP-999 se encontrasse com a SCP-053? O que será que resultaria desse encontro? Bom, antes de realmente falar, vamos contextualizar ambos SCPs. SCP-053 tem a aparência de uma criança de uns 5 anos, e o que faz ela ser um ser perigoso é o efeito que ela faz a outros seres. Quando qualquer ser senciente chega perto da SCP-053, este instantaneamente vai ficar ensandecido e começará a querer atacar e matar SCP-053. Mas antes de conseguir fazer, vai morrer de alguma forma, a maioria das vezes por ataque fulminante. E algo me diz que se um ser for naturalmente agressivo, o efeito se perde. Não que ele se inverte, mas se perde, assim como pode ter acontecido com o 682. SCP-053 pode se regenerar, então nada e nem ninguém pode realmente matá-la, o que faz dela um ser imortal. Tanto é que ela tem 5 anos faz muito tempo, e ainda há a possibilidade dela ser o primeiro filho do Rei Escarlate preso neste corpo de criança, sem as memórias e sem saber usar os poderes. E eu ainda acredito nessa possibilidade, por isso vou usá-la neste vídeo. Agora SCP-999. Ele é apenas uma massa gelatinosa sorridente que gosta de brincar e fazer as pessoas felizes, pois quando ele percebe algum tipo de tristeza ou qualquer tipo de sentimento ruim, ele vai até essa pessoa e a deixa feliz. Esse ser vive sorridente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A grande maioria dos funcionários adoram esse pequeno ser, pois ele pode fazer qualquer um sorrir e gargalhar, pois ele é conhecido como o monstrinho das cócegas. Duvida que ele pode fazer qualquer um sorrir? Então veja, SCP-999 já ficou de frente com o SCP-682. No início, 682 olhou para aquela coisa laranja e apenas disse "repugnante" e pisou em cima dele. Mas o inesperado aconteceu. O 682 começou a se sentir feliz. Sim, feliz. E começou a gargalhar incontrolavelmente enquanto o 999 passava pelo seu corpo, e depois ele desmaiou com um sorriso no rosto. Ou seja, SCP-999 conseguiu derrotar o 682, sem dúvidas. Então o motivo para este encontro entre SCP-053 e 999 é porque, de acordo com a hipótese, ambos são irmãos, e ambos conseguiram derrotar o 682, e ambos têm efeitos quase que opostos. Enquanto um é a raiva, o outro é a alegria. Então seria um combate interessante de se ver. Bom, vamos começar com a ocasião em que eles iriam se encontrar. Os pesquisadores iriam querer saber se o 999 podia sentir raiva, ou pior ainda, poderia querer matar o outro ser. Será que este pequeno ser radiante poderia ser corrompido? É a pergunta que a SCP-053 iria responder logo. Então eles levaram o SCP-999 até o quarto da SCP-053. E no início, tudo iria ficar bem. Eles iriam ficar brincando e iriam ser uma combinação perfeita. Uma mascote e uma criança. Ela mostrando a ele seus brinquedos e ele fazendo ela sorrir. Mas nem tudo ficaria feliz por tanto tempo, e logo depois as coisas iriam começar a ficar estranhas. E aqui eu vou falar o que eu acho que iria acontecer, e explicar o porquê eu acho isso. Passando 12 minutos, SCP-999 iria começar a ficar um pouco menos feliz. Nisto, ele está começando a sentir os efeitos da menina, mas ele está conseguindo resistir muito bem. Ele apenas está brincando menos, mas continua com a sua personalidade. Passando 24 minutos, os efeitos vão começando a ficar mais fortes, e ele está cada vez menos animado, brincando menos ainda, mas ainda está resistindo bem e não tem intenções homicidas. É bom saber que nesse tempo, um ser humano normal já estaria louco. Passando 48 minutos, ele está ficando mais emborrecido. Já parou de brincar com ela
e apenas a ignora e tenta se afastar o máximo possível. A essa altura, um humano já estaria morto. Passando 1 hora, ele ia ficar menos colorido e ficaria longe da garota com uma expressão não de raiva, mas sim de tédio. Parece que toda a sua felicidade foi sugada do seu corpo junto com a sua cor. Agora, ele apenas fica no canto da parede, em depressão. Depois disso, mais nada acontece. E quando forem retirar o 999 da sala, ele apenas vai ficar em completo silêncio e não vai esboçar nenhuma reação. Mas relaxe, porque depois de 1 ou 2 horas longe da SCP-053, ele vai voltar ao normal de novo. Agora, o que aconteceu? Eu vou usar a hipótese deles serem filhos do Rei Escarlate, até porque a explicação ficaria mais lógica e mais divertida. Vamos por partes. O primeiro ponto é que SCP-999 não é completamente imune aos efeitos da SCP-053. Porém, ele é bem resistente, pois mesmo depois de ficar 1 hora com ela, ele apenas fica em um canto quieto, mas se recusa a atacar, pois a sua natureza não lhe permite fazer mal a outro ser. O segundo ponto é que sim, SCP-999 no futuro pode ter a capacidade de conseguir derrotar o Rei Escarlate, mas no futuro, porque hoje em dia ele está mais como um pet da Fundação. O terceiro ponto é que sim, os dois conseguiram derrotar completamente o SCP-682, o que coloca eles em um nível de poder equivalente, certo? Quase. Para saber, vamos ver o que o SCP-682 disse após esses encontros. Quando o 999 derrotou, 682 o insultou como aquele catarro nanico nojento e fedido pode morrer. Demonstrou fúria, repulsa e frustração. Já com a SCP-053, ele permaneceu em completo silêncio, inexpressivo, pensativo, sem dizer uma única palavra, o que significa que ele ficou mais afetado com a 053 do que com o SCP-999. Então chegamos à conclusão que sim, 053 é mais poderosa que o 999 atualmente, mas ela não é tão mais poderosa assim, só a ponto dele ser afetado pelo efeito, mas não a ponto dele ir contra a sua própria natureza. Mas um dia, esse jogo tende a mudar, pois nem o primeiro filho no seu auge pôde enfrentar o seu pai, ao contrário do que esperam do 999, que vai ter um poder suficiente para subjugar até um dos seres mais poderosos do multiverso. Então, se SCP-999 se encontrasse com a SCP-053, veríamos um dos seres mais adoráveis ficar sem cor, enraivecido e de um jeito totalmente diferente do que ele é. E eu garanto que ver isso cortaria o coração de quem vive com ele. Mas veja bem, eu estou considerando a possibilidade dele voltar ao normal depois de entrar em contato com a SCP-053. Mas e se ele não voltar? Se ele não voltar e ficar assim para sempre, vamos ter um baita problema em mãos. Das duas, uma. Ou ele viraria apenas um vegetal e ficaria praticamente igual ao SCP-096, apenas olhando para a parede sem fazer absolutamente nada, ou ele começaria aos poucos a se corromper, ficando agressivo, abandonando completamente a sua natureza e se tornando somente mais um dos filhos destruidores do Rei Escarlate. E é por isso que esse teste nunca deverá ser realizado, porque tem uma chance extrema de perdermos a última esperança contra o Rei Escarlate.